Oi, pessoal, boa noite. Então, agradecendo, dando boas-vindas aí todos que estão nos acompanhando ao vivo e que nos escutarão e nos assistirão na sequência depois gravado essa live. Essa é mais uma transmissão do Fórum em Novas Cidades, a fim de conversar com municípios, ouvir os relatos, os casos, as soluções e as dificuldades também dos municípios do país aí com relação ao enfrentamento da pandemia, esse momento que estamos vivendo na área da saúde, na área do desenvolvimento econômico, áreas tão importantes com a nossa temática de inovação, de desenvolvimento de cidades inteligentes, cidades inovadoras, e como essas inovações fazem diferença, ou estão fazendo a diferença neste momento. Então, para quem ainda não me conhece, sou Cris Alessi, sou presidente do Fórum em Novas Cidades, que é uma iniciativa do Instituto Arapiaú com a Frente Nacional de Prefeitos. O Fórum reúne secretários, dirigentes municipais, justamente para debater e fomentar a agenda de inovação dos municípios e para levar essa pauta de forma coordenada com a sociedade civil organizada e com as outras entidades do governo estaduais e o governo federal. Como eu falei, então, essa série de lives, ela representa uma forma de a gente colocar boas práticas, compartilhar soluções e até produtos que a gente tem usado em cada uma das prefeituras para o enfrentamento das dificuldades causadas pelo novo Covid. E hoje, nessa terceira edição, o Fórum convida o Giovanni Bernardo, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Tubarão, junto com ele o secretário de Saúde do município, Dyson Trevisol, justamente para que eles vão conversar e vão nos contar um pouquinho essa implementação de ações multissetoriais de inovação na cidade de Tubarão, Tubarão e Santa Catarina, desde a produção local de respiradores, a fabricação de máscaras com impressora 3D e corte a laser, até a vacinação via drive-thru, além de outras iniciativas. Então, agradeço muito aí a presença e o secretário Giovanni e o secretário Dyson terem aceito o nosso convite como fórum para compartilharem com a gente essas informações, e começo abrindo aqui para vocês, um pouco para vocês se apresentarem, falarem um pouco da atuação de cada um de vocês no município, e contarem um pouco como o município está nesse momento de pandemia, como são as ações gerais para conter a crise e qual que é a situação atual da pandemia aí em Tubarão. Parou ímpar aqui? Falta a ficha, Giovanni. Eu vou começar aqui. Então, primeiro, boa noite a todos, É um prazer estar participando desse momento pelo Fórum. Tenho acompanhado o Fórum desde a sua criação, A Cris, nesse momento, conduzindo o Fórum, tem feito um grande trabalho. Obrigado, Cris, aí, toda a equipe pelo suporte, E também obrigado pelo convite, de poder falar um pouquinho daquilo que nós estamos fazendo aqui como cidade. Eu estou como secretário de Desenvolvimento Econômico há 2 anos e meio, Iniciei no governo exatamente na função ligada à inovação, O meu convite para vir para o governo foi pela temática da inovação. Venho do ambiente empresarial, sou empreendedor e participo de movimentos empresariais já há muito tempo, desde o movimento jovem empresarial a nível local, estadual e nacional, e hoje também ainda permaneço ativo aqui junto à comunidade empresarial local, associação empresarial, enfim. E eu acho que, até para dar um overview, assim, falar um pouquinho rapidamente da cidade, Nós ficamos no sul aqui de Santa Catarina, pouco mais próximo de 140 quilômetros ao sul de Florianópolis. É uma cidade com 105 mil habitantes, que tem uma ótima qualidade de vida, é uma cidade que tem um bom nível de segurança,
e que tem muitos indicadores positivos, né? Temos nossos desafios, como todas as cidades, né? Um dos nossos grandes desafios aqui é realmente a matriz econômica, que é muito voltada para serviço e comércio, né? E por que eu estou falando isso? Porque o setor de saúde ele é um setor representativo na economia local. Nós temos o maior hospital em número de leitos do estado, temos a maior clínica privada do estado, que hoje está mais para o hospital dia, e também mais um hospital privado e diversas especialidades, né? Temos uma universidade muito forte, que tem da graduação ao doutorado em termos de saúde e outras áreas. Então, saúde ele realmente é algo muito forte. E a partir disso, de uma estratégia de cidade, conectada a outras iniciativas da área de inovação, a gente está finalizando um centro de inovação, tá? Tem a lei municipal de incentivo já desde 2017, e então nós definimos o setor de saúde como sendo um setor estratégico, né? A parte de inovação em saúde sendo uma área portadora de crescimento, né? E estratégica para o desenvolvimento do município. E a partir disso, em 2018, nós criamos um projeto aqui chamado Hub Saúde, né? Que congrega as empresas de saúde e também agrega o governo, né, e as instituições de ensino que têm ligação com a saúde aqui no município. E a gente vem desde então fazendo uma série de iniciativas, né? Fomos a Israel, temos grupos de trabalho aqui específicos, e esse momento veio para nós, eu acho que aí o secretário Dais vai poder falar bem melhor e com mais propriedade sobre isso, mas ele veio com um grande desafio, né, para nós em termos também de validar essa nossa posição, né, que no nosso ponto de vista era uma posição bem consolidada em termos de serviço de saúde, né? Então a gente vinha já com essa proposta de sair dessa camada única de serviço de saúde e ir para uma camada de inovação em saúde, né, e ir para um outro estágio. Então isso veio para colocar meio em xeque mesmo, para nós veio um desafio adicional que era, ok, mas realmente os nossos serviços funcionam bem como imaginamos, né, ou como temos isso por avaliação. A cidade ela não atende só a cidade, nós somos uma cidade polo, mas também a gente recebe pessoas aqui desde São Paulo ao Rio Grande do Sul, né, então tem um grande fluxo de pessoas de fora, pelas especialidades que existem, enfim. Então esse é um ponto. Aí do outro lado, destacando já mais o meu setor da área econômica, a gente tem, né, isso, o nosso prefeito, ele tem tanto ele como o vice, né, nos proporcionam uma capacidade ou uma liberdade para ser realmente um governo aberto, um governo participativo. Então nós temos uma série de conselhos e de grupos que atuam muito próximo do governo. E já em 2018 a gente criou um comitê de desenvolvimento econômico que vinha com esse propósito, conectado à secretaria, com esse propósito de auxiliar, né, então representantes de 7 setores, que são os setores principais da cidade, em termos de economia, e também as entidades empresariais, para apoiar o município nos direcionamentos e também para nós avaliarmos, né, fazer o check se aquilo que nós estamos fazendo fazia sentido. Então, e aí veio esse momento todo, né, desafio de a gente conectar as duas pontas, tá? Como é que a gente trata agora essa questão de saúde e economia? A gente começou a ver que em muitos lugares havia essa bipolaridade, né, o trade-off, ou escolho um ou escolho o outro. E a nossa decisão aqui, a partir do prefeito, foi: a gente não vai escolher uma coisa ou outra, nós vamos caminhar juntos desde o início. Acho que essa já é um primeiro ponto bem relevante, e que saúde e economia elas nunca foram tratadas de forma individuais. Apesar de termos grupos de trabalho olhando de forma temática para cada um desses setores, mas em nenhum momento as decisões de lockdown, seja o que for, foi tomada de forma dissociada, né, ou um ou outro. As decisões, inclusive, participaram ambos, né, e sempre foi um trabalho construindo nesse sentido. Então, acho que esse é um primeiro ponto para destacar dentro daquilo que a gente vem fazendo, né, e depois a gente fala um pouco mais de ações mais pontuais. Eu vou passar aqui, não sei se a Cris vai comentar ou se o Dyson já pode assumir direto aí a fala. Pode falar, Dyson. Bom, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Falando rapidamente só da razão e pelo qual eu estou como secretário também no município de Tubarão, na área da saúde. Minha formação, eu sou farmacêutico bioquímico, tenho mestrado em saúde
coletiva, saúde pública, especialização em gestão e tenho doutorado em cardiologia. Sou professor da universidade aqui da Unisul e sou professor do programa de pós-graduação em ciências da saúde da universidade. Meu trabalho aqui em Tubarão, eu já estou como secretário desde o início do governo, desde 2017, junto com o Giovanni também, prefeito de Juarez. E com relação a essa pandemia, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer assim, que nunca na minha vida de epidemiologista, de pesquisador, de professor, eu imaginei que nós fôssemos viver um momento como esse. Na verdade, a gente tinha a noção de que um dia pudesse acontecer, era mais tema de filme do que da realidade, mas nós estamos vivendo uma pandemia mundial em que pese nós termos outras pandemias mundiais em alguns momentos, e a cada 100 anos, mais ou menos, isso que a gente tem visto, não imaginávamos que poderíamos viver isso nos dias de hoje, da forma que está acontecendo. A grande dificuldade que se tem, como o Giovanni falou no primeiro momento, é você conseguir fazer o equilíbrio entre as ações de saúde e as ações de economia. Nós temos procurado, desde o início, buscar esse equilíbrio para que não morram pessoas nem de fome e nem da doença. Então, eu vou fazer basicamente um panorama geral aqui do que nós temos hoje em Tubarão. Nós iniciamos com o primeiro caso de coronavírus no dia 13 de março, depois já era a 9ª semana epidemiológica no Brasil, desde o primeiro caso no Brasil. Esse primeiro caso nos assustou bastante, em virtude dele já vir classificado como uma transmissão comunitária. No dia 13, 14, a gente já tinha esse boom, no primeiro caso já sendo transmissão comunitária, já eram 2 casos confirmados naquele momento, então nos assustou bastante, porque nós seríamos, naquele momento no Brasil, o primeiro, ou eu diria, proporcionalmente por população, o maior epicentro brasileiro de transmissão de coronavírus. Não especificamente a cidade de Tubarão, mas a região de Tubarão, aqui envolvendo o Braço do Norte, que era a cidade onde houve o primeiro, eu diria, o primeiro cluster, que a gente chama, é o primeiro local de transmissão, o surto maior, em virtude de uma atividade que teve aqui na cidade. Naquele momento, nós tínhamos que tomar algumas atitudes regionais. Santa Catarina não estava nem pensando ainda muito nessa questão do coronavírus, tinha algumas cidades com algumas confirmações, e nós fizemos uma reunião, isso já no dia 18 de março, e lançamos o primeiro decreto com relação às escolas, com relação a algumas atividades. Logo no dia seguinte, o Estado veio com praticamente não era bem um lockdown, mas eu diria que era um início de fechamento de comércio e de outras atividades. Só que antes de fazer o nosso decreto, nós já havíamos conversado com toda a classe empresarial aqui do município de Tubarão, para que deixasse a par da nossa situação. Passando já 60 dias, nós temos uma experiência um pouco maior sobre essa situação, e nós percebemos que o isolamento social que foi feito naquele momento é a melhor forma de você conter uma transmissão desenfreada do vírus. Isso está bem claro, o mundo inteiro já vinha fazendo isso, mas nós podemos dizer aqui, nós temos certeza de que essa é a melhor ação. Tá? Se ela é necessária ou não necessária, depende muito de vários fatores. Então, o que nós fizemos naquele primeiro momento, aqui no município e na região, basicamente? Fechamos tudo que era possível naquele momento, conseguimos conter a proliferação exacerbada do vírus. Tivemos 2 ou 3 semanas no final do mês de abril, em que nós começamos a pensar assim, opa, nós não temos mais transmissão comunitária aqui no município. O dia que eu afirmei, ou que eu comecei a informar isso, dizendo que haveria uma possibilidade de não haver transmissão comunitária, no dia seguinte nós tivemos 2 casos de transmissão comunitária. Então, assim, é mais ou menos quando a gente fala alguma coisa, vem no outro dia e derruba a gente, então temos que tomar bastante cuidado. Nas últimas 2 semanas, o que tem acontecido, que o pessoal aqui tem dito assim, olha, está muito tranquilo, abriu o banco, abriu a lotérica, abriu o comércio, e não tivemos mais proliferação. O efeito da doença, pela nossa experiência, ele acontece da seguinte forma, se eu me infectar hoje, eu vou levar de 3 a 5 dias para apresentar sintomas, vou levar mais de 3 a 5 para fazer o teste do PCR, e vou levar mais 2 a 3 dias para ter o resultado. Ou seja, se eu me infectar hoje,
o resultado do paciente que aparece nas estatísticas dos municípios é daqui a 10 dias, né? Então, nós, de segunda até hoje, quinta-feira, nós tivemos 17 novos casos, que refletem a provável infecção dessas pessoas há 10 dias, que reflete a abertura do comércio, que reflete a abertura a liberação das pessoas para que elas pudessem circular. Claro que as medidas de afastamento, as medidas de uso de máscara, as medidas de lavagem das mãos, uso de álcool gel e assim por diante, elas minimizam o fator, elas minimizam a transmissão. E nessa pandemia, o que nós vamos verificar é um padrão que é o esperado por nós, que é aquele de fazer ondas, né? Tem uma onda, um aumento, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, para que a gente estenda isso que todo mundo já fala e aí todo mundo está cansado de ouvir, que é o tal do achatamento da curva. Na verdade, nada mais é do que dizer o seguinte: nós não devemos chegar num momento onde colapse o sistema de saúde, que é o que está acontecendo em vários estados do Brasil nesse momento. Aqui em Tubarão, especificamente, a partir daquele momento, o que nós fizemos? A primeira coisa, montamos um centro de operações emergenciais em saúde, com a vigilância epidemiológica, a vigilância de saúde, autoridades sanitárias do município, além de profissionais da infectologia. Montamos um comitê de crise, com os profissionais da área médica, ligados às clínicas, ligados ao hub de saúde, né, para discutir as ações e chegar a uma solução. Colocamos em prática uma ação que nós aprendemos muito e vimos isso em Israel, quando estivemos lá, eu, Giovanni, o prefeito aqui do município de Tubarão, Juarez, da questão da telemedicina, né, que era algo que, até então, pela regulamentação do Brasil, nós não poderíamos fazer. Então, todos os pacientes confirmados, eles são monitorados por telemedicina, eles são monitorados por vídeo, né? Até então era só por WhatsApp ou chamadas de WhatsApp. O Centro de Operações Emergenciais faz todo o monitoramento. Quando você apresenta, por exemplo, nessa semana nós tivemos o caso, a maior parte dos casos dessa semana novos são relacionados a comércio ou à igreja. Então, por exemplo, um caso do comércio, você tem um paciente positivo, ele já foi afastado, agora chegou o caso positivo. Nós vamos lá no comércio, entramos em contato com todos os profissionais que tiveram contato com o paciente positivo, fazemos o monitoramento, fazemos o teste do PCR quando apresenta sintomas e fazemos o teste rápido depois de 15 dias para liberá-los para o trabalho. Então, isso ameniza o problema, isso faz com que a gente consiga acompanhar os pacientes, mas obviamente não resolve. Outra ação que nós fizemos aqui é a questão dos aventais e máscaras. O custo desses equipamentos de proteção individual e principalmente a disponibilidade no mercado são abusivas nesse momento, não tem disponibilidade. Nós buscamos parceiros no município, mediante contato com várias entidades. Por exemplo, o Giovanni entrou em contato com algumas malharias, nós entramos em contato com alguns profissionais, com algumas costureiras, e conseguimos chegar em um denominador comum, que nós compramos o material, fornecemos esse material, foi produzido, e a economia só nesse mês que nós produzimos foi de R$400 mil. Isso foi uma economia extremamente importante se comparado com o recurso do mercado. Além disso, nós fizemos, a campanha de vacinação veio no meio de toda essa pandemia. Você imagina assim, no momento que a gente estava pedindo para todo mundo ficar em casa, nós tínhamos a vacinação dos idosos, tínhamos que tirar os idosos de casa. Como que nós vamos fazer isso? Fizemos vários drive-thrus, além disso, fizemos em escolas do município alguns locais para vacina, colocando tendas para ser ao ar livre, seguindo toda a regulamentação que a gente tem proposto para o coronavírus, né? Estamos com a apresentação agora, na próxima semana, de uma parceria que é muito interessante, que eu acredito que vai levar essa ideia vai ser interessante para outros municípios seguindo, que partiu da seguinte situação. Nós estivemos em Israel e agora temos um grupo aí que faz um networking aí de informações, junto com o Giovanni, prefeito, com outras pessoas, empresários, inclusive, de informações de como eles estão lidando com as situações lá. E, por acaso, um desses integrantes do grupo postou uma cabine que Israel montou nas ruas para a coleta de material biológico.
Nós aqui nas ruas não teria efetividade de fazer isso, mas nós tivemos uma ideia aqui, trocamos essa ideia de montar uma cabine que protegesse o profissional de saúde para a coleta do SWAB do PCR, que é via nasal, né? Jogamos essa proposta no grupo, alguns profissionais, alguns empresários que estavam no grupo, um especificamente, disse assim, olha, eu vou juntar algumas pessoas e vou fazer essa cabine. Essa cabine ficou pronta nessa semana, quer dizer, ficou previamente pronta, faltam alguns detalhes, e na semana que vem a gente vai apresentar. É uma cabine que isola o profissional de saúde, ele fica dentro dessa cabine isolado, e o paciente fica do lado de fora, né? Então, vai ser muito interessante, é uma ação inovadora, outras cidades provavelmente vão poder utilizar como modelo, e eu acho que vai ser de bastante sucesso. Além disso, nós temos aqui a questão dos testes rápidos, que nós conseguimos comprar uma quantidade pequena, muito pequena para o município por enquanto. Tivemos 3 compras que foram canceladas, e na semana que vem deve chegar 2.000 testes, e no dia 28 mais 3.000 testes para o município de Tubarão, para que a gente possa verificar os pacientes que não são sintomáticos também, né, para que a gente possa avaliar qual é o número de pessoas em Tubarão que estão infectadas, pelo menos numa proporção, com pesquisa especificamente, e pesquisa epidemiológica que vai servir para as nossas ações. O que vem pela frente especificamente aqui no município que nós acreditamos e que tem se falado muito que Santa Catarina é a bola da vez no Brasil para esta contaminação. Nós tivemos um aumento muito grande no número de casos nas últimas semanas, principalmente no oeste do estado, com relação aos frigoríficos e outras situações relacionadas àquelas cidades, e esse aumento ele foi bastante significativo, mas os dados de Santa Catarina eles aumentaram nas últimas semanas também em virtude dos testes rápidos que foram realizados, né? Eu acredito que haverá uma proliferação ainda do vírus, que nós teremos outros picos, não é só um pico, mas eu seria leviano de dizer que na semana que vem isso vai acontecer, ou daqui 15 dias, ou no começo de junho. Eu acho que nós teremos vários picos até dezembro, mas, como eu falei na minha palavra, eu acho, isso é achismo. Se nós tivermos pequenos picos até lá, como nós tivemos no início, tudo bem, vamos conseguir lidar com a doença de uma forma adequada, eu diria. Não é tranquila, mas sim adequada. O que nós estamos fazendo aqui em Tubarão nesse momento? Nós monitoramos todos os dados dia a dia, cobramos do Estado a preocupação que nós temos com leitos de UTI, essa é uma das maiores preocupações que se tem no mundo inteiro. Teríamos leitos suficientes, provavelmente, se os leitos de Tubarão fossem apenas para Tubarão, mas são leitos de UTI para a região do Almurel. Hoje são 20 leitos exclusivos para coronavírus, mas existem 60 leitos equipados aqui no município, entre privado e público. Esses 60 leitos para Tubarão, eu acredito que nós conseguiríamos sobreviver muito bem ao coronavírus, mas para a região do Almurel e para ampliar aqui a região Macro-Sul, é muito pouco. Muito tem se falado na questão do lockdown. Nós, obviamente, que conversamos muito com o Giovanni, com toda a gestão, com os empresários daqui. O nosso interesse nunca vai ser fechar nada, né? Mas também nós não podemos perder o controle. A nossa responsabilidade como técnico é dizer o seguinte, olha, está na hora de tomar uma atitude. E se estiver na hora de tomar uma atitude, nós vamos tomar uma atitude. Nós já tivemos essa coragem lá no início e vamos ter essa coragem novamente, mas sempre combinado com todos os atores envolvidos nisso. Seja o empresário, sejam os profissionais de saúde, seja a população. Vai chegar um momento, e eu falei lá no início dessa pandemia, e todos concordam com isso falando em técnico de área da saúde. Quando você faz uma ação que ela dá certo numa pandemia ou em qualquer epidemia, em algum momento vai parecer exagerada. Essa ação vai parecer exagerada. Nós vivemos esse momento há 2 semanas. As pessoas achando que deu certo, ok, mas muitos dizendo assim, não era tudo aqui. E nós continuamos dizendo, nós ainda não passamos pela pandemia, nós ainda estamos na pandemia. Temos que lidar com isso de uma forma gradativa, atuando sempre que for necessário, e é isso que nós temos feito aqui no município de Tubarão.
essa parceria que nós temos com a população, principalmente com os empresários, ela é muito importante na tomada de decisão. E nós não vamos tomar nenhuma decisão que seja afoita, e muito menos nós não vamos deixar passar do ponto que era uma decisão. E aí pode vir um questionamento que muitos empresários têm feito. Tá, mas vocês não vão determinar um ponto, um momento exato de tomar essa atitude? Não. Não existe momento certo e um ponto exato pré-definido. Nós temos que acompanhar os números. Como eu falei anteriormente, uma internação hospitalar, ela vai acontecer depois de aproximadamente 7 a 10 dias da contaminação. Então, nós monitoramos desde o início do número de casos que aumentam. E aí, para dar um exemplo de como a prática disso funciona em o mundo inteiro, tem o American British College que lançou aqueles dados percentuais e que isso acontece efetivamente nos municípios. Nós tivemos 17 casos nos últimos 10 dias. Nós aumentamos no hospital as internações em número de 4 pessoas, ou seja, praticamente 20%, que é o que é previsto. Nós aumentamos o número de UTI, de paciente na UTI, em um paciente, praticamente 20%, ou de 10 a 20% daqueles que internam. Então, é um número previsível, ou previsível nesse caso, né? Então, o número de infectados aumentando gradativamente, ele vai aumentar o número de internados, vai aumentar o número de pacientes na UTI, e que, por fim, vai aumentar o número de pessoas que vão morrer também pelo coronavírus. Então, conforme forem aumentando o número de casos, nós vamos ter que tomar algumas atitudes, né? Essa atitude ela pode ser gradativa, não precisa ser um fechamento abrupto. Você pode começar a fazer de forma mais não linear, eu diria, não linear, não na verdade, de uma forma de um dia para o outro. Você pode fazer uma programação e vendo o que dá mais certo, e o que isola melhor as pessoas, e o que vai dar menos transmissão. Como, por exemplo, não foi liberado no transporte intermunicipal. Essa é uma preocupação que a gente tem. Se ele for liberado, nos preocupou bastante. Foram liberadas atividades esportivas no estado. Nós, aqui no município, decidimos não liberar ainda. Não é o momento, vamos esperar mais um pouco. E assim por diante. E essas são as ações, tem muitas coisas que a gente fez nesses 60 dias, né? Mas eu vou me ater a essas informações, e qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente está à disposição. Novamente, muito obrigado aí pela oportunidade de trazer a nossa experiência. E se eu esqueci alguma coisa, Giovanni, por favor, complemente, porque é muita informação do que a gente tem feito aqui. Eu acho que vale fazer um comentário adicional, falando do que, através do Hub Saúde, né, do grupo que nós habilitamos aí a partir do momento que do início desse processo todo, ele passou a ter uma outra conotação, que é essa discussão, né, de como a gente utilizaria a tecnologia, e começaram a surgir alternativas. Uma delas, que até a Cris comentou no início, né, a gente teve uma mobilização aqui do pessoal, tem startups aqui que trabalham com tecnologia 3D e outras, algumas empresas também de corte a laser. A gente começou a conectar essas pontas e desenvolveu, então, uma solução, né, uma solução de produção para Face Shield, onde a gente conseguiu produzir aqui para atender, conseguir produzir localmente para atender os profissionais de saúde. É uma ação similar como a gente viu em várias outras cidades. Um detalhe que é interessante, né, isso acabou acontecendo ao mesmo tempo em muitas cidades, e as cidades até não se conversarem sobre isso. Eu acho que isso mostra como a inovação ela acaba sendo transacionada, vamos dizer assim, de um lado para o outro, né, e de uma forma bem até involuntária. E uma outra solução, a gente começou a fazer nasceu um grupo de estudo para desenvolver um respirador, a gente quase virou especialista nisso, né, porque a gente viu vários modelos, várias situações, e naquele momento, em função até de uma realidade local, a decisão foi um grupo de empresários se reuniu e resolveu transformar isso não só numa solução pontual, mas em um produto de mercado, né? Então, a partir do momento que a gente fez esse estímulo, esse grupo assumiu essa responsabilidade de estar
desenvolvendo uma solução de mercado, não a toque de caixa, como a gente viu em alguns casos aí, porque havia uma necessidade emergente. Como nós não tínhamos uma necessidade emergente, a gente acabou seguindo, né, deixando que o processo seguisse nesse caminho, e isso deve virar uma startup aí, né, dentro do ecossistema local de saúde. E também uma série de outras situações que têm ocorrido, né, a gente tem recebido, por essa nossa relação que está sendo construída já há pelo menos 2 anos aí com Israel, nós já temos testado algumas tecnologias, a gente já validou uma série de soluções, né, e que nesse momento ainda não foram implementadas porque a gente não entendeu, né, que resolveria um problema da forma como a gente gostaria, mas algumas estão em avaliação, né, e que envolve algumas das soluções que a gente já tem implementado e que a gente acredita que a gente implementou de forma temporária, por exemplo, a questão da telemedicina, né, e que ela deve, né, acreditamos aí pelo que a gente está vendo a nível de Brasil, tem que ver agora com essa troca do Ministério da Saúde o que isso significa, mas existe já uma sinalização de que é possível que o Ministério da Saúde abra um pouco mais essa questão da telemedicina. Então, a gente já está vendo qual é a tecnologia adequada, né, para estar seguindo com o monitoramento. Então, essa questão, acho que da mobilização empresarial é bem relevante, porque não só por essas questões mais tecnológicas, mas também nós recebemos uma série a gente acabou tendo que criar uma central, né, para lidar com essas questões, e disso nasceu um movimento, que é o movimento Somos Tubarão, que é um movimento que ele nasceu, num primeiro momento, para estar recebendo essas doações, e também já a gente ampliou e abriu para que instituições filantrópicas da cidade de saúde elas pudessem receber doações, porque nós temos uma preocupação não só com as pessoas doentes, mas também com aquelas que estão passando por alguma necessidade, seja de alimento, seja o que for. Então, isso acabou nascendo um grande movimento que agora ele está atendendo as empresas, né? Olhando do ponto de vista de desenvolvimento econômico, nós temos diversas soluções sendo ofertadas de forma gratuita, né, para as micro e pequenas empresas locais, microempreendedores individuais, para dar um suporte também para essas empresas, né, para que eles possam ter aí um apoio tecnológico para vencer esse momento. Cris, eu não sei se quer que a gente poder falar um pouco mais da parte econômica, né, ou se vocês têm algum questionamento que vocês gostariam de trazer, porque a gente acabou adotando uma linha de ação aqui um pouco mais específica, né, em termos de economia. Aí ficamos à disposição de vocês para algum questionamento, ou se vocês quiserem que a gente adentre esse assunto também. Muito legal. Uma pergunta que sempre acontece no fórum e com os secretários de diversas cidades é os instrumentos legais para contratação, para compra, para tomada de decisão com a velocidade que a gente precisa, né? Como vocês têm trabalhado com isso? Daí você falou um pouco, né, de algumas compras que não deram certo no primeiro momento. Como vocês têm lidado com a questão legal da compra de inovação e da velocidade da tomada de decisão? Bom, na verdade, aqui a gente tem uma articulação muito boa entre a Secretaria de Gestão e a Fundação Municipal de Saúde, e como nós somos uma fundação, ele tem algumas características diferentes de tomada de decisão para a compra. Eu tenho uma autonomia para essa situação, apesar da responsabilidade ser maior também nessas situações, a gente tem uma autonomia. De todas as compras e contratações que nós fizemos, as únicas que nós tivemos algum problema foram a de testes rápidos, que assim, a gente fez a contratação da empresa e a empresa cancelou após alguns dias. Por exemplo, assim, vai chegar o teste semana que vem, né? Nós fizemos todo um contato com eles, fizemos todo o encaminhamento, a liberação de AF, tudo certo. Chega na semana que vem, um dia antes, nós não conseguimos, vamos cancelar. Isso aconteceu por 3 vezes. Nas demais situações, o que aconteceu também nessa última compra que a gente fez, uma empresa de Belo Horizonte, eles pediram para que a gente adiantasse 20% do pagamento. Aí, assim, em virtude do que aconteceu no Estado, do que tem acontecido em outros locais, em primeiro lugar, a gente disse, nós não pegamos, podemos achar uma outra solução. Qual foi, no primeiro momento, a solução? Eu mandaria 2 funcionários daqui para Belo Horizonte, para ter o acesso lá, receber a mercadoria
né, antes dela ser encaminhada para a transportadora, certificar isso e nós pagarmos parte do valor. No fim, a empresa aceitou que mandasse esse material para nós, os testes rápidos. Quando eles chegarem, nós teremos 48 horas para pagar. Fiz um documento garantindo que o pagamento nosso seria em 48 horas. No mais, existem algumas dispensas de licitação. O que nós criamos aqui, antecipadamente, também é importante ressaltar, essa foi uma decisão do setor de compras, é um link dentro do site da prefeitura, que todas as compras, ou licitações, ou dispensas de licitações que são feitas pela Fundação para o Coronavírus, ou pela Prefeitura para o Coronavírus, nós temos um link lá com todas elas, de forma transparente, com todas as informações. Isso é um dado bastante importante, até prevendo que daqui a pouco o Ministério Público vai entrar com uma ação civil pública, isso pode ter certeza. Em todos os municípios do Brasil vai acontecer isso, né? Eles vão entrar com uma ação civil pública, um inquérito civil público, na verdade, para saber como foram as compras. Então, nós já estamos nos precavendo, o nosso contato aqui com o Ministério Público ele é muito próximo. Nós já, num primeiro momento, criamos um grupo de WhatsApp com alguns promotores, um promotor especificamente que está relacionado a essa questão do coronavírus e que tem acompanhado as ações. Fizemos um plano de ação em contingência também, antecipadamente, para não sermos questionados depois. Então, essa proximidade é importante e tem fluído muito bem aqui no município de Tubarão. Nós não tivemos problemas e eu espero, obviamente, que nós não tenhamos problemas também com relação a isso no futuro. E o município também tem já bem consolidado uma política de compra local, né, a partir da Lei Federal 123, lá de tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas, e que a gente consegue, então, direcionar as compras locais, né, dependendo do tipo respeitando os regramentos. Fomos o primeiro município de Santa Catarina a adotar essa solução. Enfrentamos vários desafios aí junto ao Tribunal de Contas, enfim, mas nossa área de compras bem técnica e entende, né, o quanto que isso é importante para a questão do negócio local, e a gente tem conseguido também trafegar por esse caminho. E agora, na verdade, a gente está regulando até melhor essas questões, porque a questão da doação, né, das empresas quererem doar para o município está aumentando. Inclusive, a gente tem agora uma situação de imóvel, né, de bens de maior robustez. Então, isso a gente está agora trabalhando até para regulamentar antes de receber, como são valores maiores, né, para a gente não ter nenhum problema futuro. Mas muitas doações que no município acabou só intermediando, né, porque, por exemplo, o que era para voltar para famílias, o que era voltado para a população, não necessariamente para o uso do município, até para as próprias instituições de saúde, né, o município foi só um intermediador, né, só conectou as pontas. Então, nós acabamos virando um grande hub aí de conexão entre a população, né, que necessita, e o doador. Então, a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, alinhada com a Fundação Municipal de Saúde, né, trabalhou essas questões, e eu acho que isso funcionou bem e deu um resultado bem bacana. Um outro ponto que a gente sempre discute no fórum, e agora está muito forte nos nossos grupos de WhatsApp, o que ficará depois de tudo isso como aprendizados da gestão e de melhoria mesmo, né, de serviços, de integração entre áreas. Eu acho que essa multidisciplinaridade que o Covid obrigou as prefeituras a terem, né, com setores que a gente sabe que sempre são trabalham um pouco mais isolados, eles foram obrigados a entrar, né, numa cooperação, numa agilidade. Então, o que fica de legado aí, apesar de tanto sofrimento que essa crise vem trazendo, o que vocês esperam? Bom, eu acredito o seguinte, toda pandemia, ou toda guerra, vamos dizer assim, né, tem um legado. Nós vamos ter o legado dessa pandemia. Na área da saúde, em primeiro lugar, eu acredito que há uma evolução muito grande, assim como nas guerras, né, a evolução de tecnologia em saúde, ela é muito grande em todas as guerras. Nós, numa pandemia, também teremos essa evolução.
Acho que nós teremos uma evolução principalmente na questão da telemedicina. A telemedicina ela vai evoluir muito. Os atendimentos que nós fazemos hoje, o aprendizado que a gente tem, ele vai evoluir cada vez mais. Acho que também o investimento que vai começar a acontecer com relação a pesquisas de inovação em saúde, elas vão aumentar muito, mas principalmente aliando a questão da tecnologia, né, com a saúde. E o que já era uma coisa que já vinha acontecendo, mas eu acho que nós vamos ter assim, em questão de 1 a 2 anos, nós vamos antecipar 10 do que nós estaríamos fazendo num momento normal, né? Porque as ações que nós estamos tendo agora são nesse sentido. Acho que esse é o principal legado que nós vamos ter dessa pandemia. Vão haver outros legados, acho que bastante importantes, mas eu gostaria de destacar principalmente a questão da tecnologia relacionada à saúde, que é uma evolução que vai acontecer no mundo inteiro. Do ponto de vista interno, né, também acho que é importante destacar essa questão, até que a Cris perguntou, a questão de integração, né? Na verdade, do nosso ponto, nós, sim, sendo bem realista até, né, secretário, a gente não sofreu com isso porque nós já temos uma prática e uma atuação muito integrada. Especialmente quando a gente fala de desenvolvimento econômico e inovação, que a inovação está dentro do desenvolvimento econômico, e quando nasceu o Hub Saúde, já não nasceu de um lado ou do outro, já nasceu junto. Então, a gente vem, as áreas já vinham trabalhando de forma muito integrada. E as áreas, nossa área de gestão, né, que cuida da parte de compras, enfim, também vem alinhado já com esse conceito de desenvolvimento econômico e de melhoria do ambiente de negócio. A Secretaria de Fazenda já é muito integrada, a gente tem um comitê interno de desburocratização. Né, então, nós temos vários pontos, né, de integração, não só internamente, como externamente. Como eu falei, nós temos diversos conselhos, né, e grupos e pontos de contato na cidade, né, que permite que a gente tenha uma discussão frequente. Então, nós não tivemos dificuldade em chamar as pessoas e as pessoas virem. A gente já, de imediato, a gente já tinha de pronto os grupos reunidos e já discutindo ações. E um legado bem importante, né, que eu acredito que fique não só para o governo, mas também para as pessoas profissionalmente e também para as empresas, é a questão da transformação digital. Nós já tínhamos diversos canais digitais, o município já não tem mais papel transitando internamente, já desde praticamente o primeiro ano de gestão, a gente adotou uma tecnologia para eliminar a questão de papel interno, principalmente a parte de memorandos, processos, enfim, e que tem esse sistema permite a interação com o agente externo, né, com o cidadão. E só que muitos não utilizavam da tecnologia, né, preferiam ir lá numa central de atendimento ou ir fisicamente nos estabelecimentos. A partir do momento que a gente não tinha mais essa possibilidade, as pessoas passaram a utilizar dessas tecnologias e passaram a utilizar desses canais. Então, isso é algo que fica, é algo que a gente não quer perder, na realidade, nós estamos intensificando, né, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, inclusive, a gente está lançando um portal em parceria com o Sebrae e com outros parceiros que nós temos já constituídos, né, para exatamente aprimorar ainda mais essa questão do digital. A gente já consegue hoje, a título de exemplo, né, uma empresa que ela seja de baixo risco sanitário e ambiental, né, a gente abre a empresa totalmente digital, a pessoa não precisa nem fisicamente no governo, né, em nenhum ponto de contato com o governo. Então, isso já vinha acontecendo, mas acredito que isso vai ser acelerado agora com esse contato que as pessoas tiveram com a tecnologia de teletrabalho, e que era até então um mito, né? Era um medo das pessoas lidarem com isso, ou achar que não funcionava, ou seja lá o que for. E a gente agora percebe, né, que isso funciona, né? Inclusive a produtividade muito mais alta, né? Isso é um grande fator. E a questão de resposta rápida, né? Eu acho que isso é um grande ponto. A gente, de novo, né, a gente tem uma liderança aqui na cidade, que é uma liderança empreendedora, né, tanto o prefeito quanto o vice, eles permitem, né, que a gente tenha uma tomada de decisão muito descentralizada e muito rápida. Então, e nesse momento, a gente precisa tomar decisões rápidas. E isso também foi bem importante, validou, né, um modelo que a gente já vinha trabalhando e permitiu, inclusive, uma integração entre as secretarias de tomar decisões
de executar as ações antes mesmo de apresentar até para fazer uma avaliação, porque a gente já sabe, né, as alçadas são muito bem claras, muito bem definidas, então isso é bem importante em situações como essa. É muito legal isso que você falou do SEBRAE e o secretário da Educação falou do governo do estado, né, a questão de você sair de uma esfera e alcançar outra esfera e discutir junto, colocar os pontos juntos para a tomada de decisão, né, a gente, alguns países tiveram uma decisão nacional sobre a questão do enfrentamento da pandemia, o Brasil foi diferente, muitos estados e municípios tomaram suas próprias decisões. Essa relação de vocês com o governo do estado se fortaleceu, ou como se deu essa relação com órgãos estaduais, né, não só com o governo, mas você comentou o SEBRAE, de repente outras associações estaduais aí até de pontos específicos. Você quer responder, Giovanni, ou eu respondo? Não, pode responder. Tá, não, eu posso responder sem problema nenhum. Na verdade, assim, ó, nós temos duas questões relacionadas ao governo. Uma delas é o seguinte: com alguns técnicos do governo, a gente tem um contato frequente. Eu mantenho muito contato com o que é o presidente do COSEMS, que é o Conselho de Secretários Municipais do Estado de Santa Catarina, que é o órgão que defende os secretários perante o governo. A resposta do governo ela é muito devagar, pelo que a gente imagina que deveria ser tomada uma atitude, desde o início. Tanto que, assim, quando foi definida a questão da transmissão comunitária, que nós fizemos uma reunião definindo o isolamento de alguma forma, no meio da nossa reunião, o secretário do Estado ligou dizendo por que nós estamos fazendo aquilo. 3 horas depois, o governo do Estado veio junto na questão do decreto pela preocupação que eles tinham nessa situação. Então, assim, essa relação com o governo, a parte política e de gestão de saúde, ela tem uma dificuldade muito grande, uma barreira muito grande nessas decisões. Tanto que, pela nossa opinião, e a opinião dos municípios, da maior parte dos municípios, o Estado está sempre atrasado em algumas ações relacionadas ao coronavírus. Com relação a se nós pensarmos governo federal e governos estaduais, nós temos que entender que o Brasil, dentro do Brasil, se nós compararmos com a Europa, nós temos uma Europa toda dentro do Brasil, né? E os estados são os países da Europa. E as decisões dos países da Europa são do tamanho dos nossos estados, e aí eu acho que a decisão é muito mais importante dentro do estado do que no Brasil. Porque se nós falarmos hoje, por exemplo, que a pandemia está atingindo seu pico no Brasil, ela pode ser real, essa informação, em alguns locais, em alguns estados, em algumas cidades, não no Brasil inteiro, né? E nós vamos ter vários focos e picos diferentes em momentos diferentes no Brasil. Então, essa relação, ela é meio estremecida e é uma dificuldade muito grande para quem governa aqui na ponta. Em compensação, com os órgãos, como o Giovanni falou, o SEBRAE, o SENAC e outras instituições, ele é muito bom, essa relação é muito boa e ela só tende a melhorar. Já era muito boa anteriormente, nós já tínhamos uma ligação com todos, com a CAT, né, com o Conselho Regional de Medicina. Então, todos esses órgãos funcionam muito bem. Agora, sim, quando se trata de uma questão governamental um pouco mais complicada, e acho que o Giovanni pode complementar, que é quem detém a maior informação com relação a essa situação aí, que é ele que comanda toda essa parte aqui em Tubarão. Não, mas eu acho que trouxe bem. Acho que a gente tem, acho que uma questão bem importante, Cris, nisso, chama-se posicionamento, de como nós nos posicionamos. Nós não nos posicionamos como quem se esconde atrás de acho que as cidades, né, onde as pessoas estão, é onde tudo acontece, nosso prefeito sempre fala isso, é onde o dedo do contribuinte está mais próximo do nariz do governante, né? Então as coisas são muito mais sentidas nas cidades, mas sabemos também que as cidades são os ambientes mais complexos, né? Em termos tudo acontece de forma muito simultânea e de forma muito rápida. Qualquer decisão que se toma, isso já se espalha e isso já impacta muita gente. Então a gente teve um posicionamento bem firme, né, de guiar por aquilo que a gente acredita. É claro que o Estado ele tem uma interferência sobre isso, mas a gente acabou
focando mais nas questões internas e nas nossas decisões, porque isso mostrou, inclusive, que a gente tinha muito mais resultado, né? Eu costumo dizer, do ponto de vista econômico, por exemplo, a gente a gente teve praticamente zero contato com o governo do Estado nisso, mas a nossa avaliação aqui é que quando começou todo esse movimento, todo esse desafio, né, as economias fechando, as bolsas caindo, dólar disparando, petróleo caindo, isso tudo começa a impactar, porto fechado, China não produzindo, as empresas começando a ficar sem insumos, né, então começou a se gerar um ciclo muito perigoso, né? E aí isso começou a pressionar o governo no sentido, o governo tem que fazer alguma coisa, e parece que tinha que fazer tudo novo, né? Nada que estava sendo feito estava fazendo sentido, todo o passado ele não tinha que ser desconsiderado porque é tudo novo. Mas a gente chegou no momento que a gente parou e falou, olha, gente, nós, quando, fazendo uma analogia, né, com uma viagem transoceânica, o navio, né, já estava no meio do mar, né, quando a gente saiu do porto e já tinha definido um porto de chegada, né, então a primeira pergunta foi, o porto de chegada ele mudou de lugar? Né, ou seja, a nossa visão de cidade, a nossa visão de ambiente econômico, né, tudo isso mudou? Não mudou de lugar, está lá. O que mudou? Mudou foi o mar, né, ele ficou muito mais agitado. Então a nossa decisão vamos manter o rumo ou vamos ancorar o barco? Se nós ancorássemos o barco para esperar a tempestade passar, nós não íamos ter perdido só dinheiro, ter perdido tempo, né, e oportunidade de crescer e oportunidade de aprender. Então, a nossa decisão foi, vamos seguir com o barco. Tá, mas a gente consegue seguir com a mesma velocidade? Não, vamos diminuir a velocidade do barco. Alguns homens ao mar, jogam umas boias, aí a gente fez vários ajustes para empresas, prorrogou alvará, suspendeu protestos, postergou tributos municipais, alongou, lançou agora um refis, antes fora de tempo. Tudo isso são boias que a gente vai lançando, né, para quem vai cair no mar para tentar de novo puxar para dentro do barco. E também dentro do barco a gente teve que adotar uma nova dinâmica, né, porque a gente estava com algo urgente para ser tratado, né, que é como passar pela tempestade. Mas a gente manteve a nossa visão, né, de longo prazo, a nossa visão de cidade, né? Tubarão tem um plano de desenvolvimento que chama Tubarão 180 Graus, que é uma visão de cidade para 2050, né, que tem como pano de fundo exatamente todo esse conceito de cidade inteligente que a gente tanto tem discutido, né, e para nós a cidade inteligente é a cidade que cuida das suas pessoas, então ela tem que ser boa para as pessoas locais, não é para marketing, não é para mídia, né? Isso que a gente vem discutindo bastante no fórum, né? E todos os gestores têm muito essa consciência, né? De realmente a gente tem que impactar na vida das pessoas e utilizar a tecnologia como canal. Então é isso que a gente tem feito, né? Então a gente se posicionou dizendo, não, a gente não tem, isso é um cisne negro, né? Em termos de advento, né? Isso é uma quanto a 100 anos nós tivemos, todo mundo virou especialista na pandemia de 1918, né, porque a gente foi o mais, a primeira que a gente pôde estudar, né, para ver mais ou menos o que aconteceu, mas então a gente não deve ver algo assim, então talvez a nossa geração. Então o que a gente fez foi, olha, vamos seguir o rumo, vamos organizar a casa, né, então a gente tomou medidas pré-Covid, ou seja, avaliar, reunir as pessoas, entender o que nós tínhamos que fazer, né, para que a economia fosse impactada, mas de forma planejada, né? Fizemos atuação durante a quarentena, que foi o que nós podemos fazer agora de ajuda imediata para as empresas, mas neste momento o nosso olhar já está pós-quarentena, pós-Covid, ou seja, o que a gente tem que começar a fazer agora para gerar impacto lá na frente, né, para que a gente recupere um pouco desse tempo perdido e que a gente não tenha perdido tempo, que a gente tenha aproveitado esse período realmente para melhorar as coisas. Então, nosso desafio aqui é como que eu melhoro o ambiente de negócio, né, lá na frente? Como é que a gente torna as empresas melhores lá para frente? Então, a gente já está trazendo isso para a discussão, né, dos grupos aqui, especificamente do Comitê de Desenvolvimento Econômico, né, já com esse olhar, então, olhando já para mais para frente do que para trás, né? Muito bem. A gente já está há 5 minutos aí de encerrar o nosso tempo dessa nossa live. Tem uma pergunta aqui do André, perguntando se Tubarão já oferece atendimento de telemedicina. O secretário explicou um pouco, né, que vocês, muito rapidamente, já no começo da pandemia, já atenderam via telemedicina, e o Vinícius perguntou que se vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre os equipamentos que produziram localmente.
Então, talvez a cabine, as máscaras, enfim, falar um pouquinho sobre isso, já conduzindo as últimas considerações antes que a gente encerre nosso tempo aqui. Ok. Bom, com relação à telemedicina, a gente aplicou a telemedicina na questão do coronavírus por enquanto. Nosso pensamento é ampliar isso para uma telemedicina como se fosse da seguinte forma que nós pensamos aí para o futuro. Os postos de saúde atendem as pessoas e você tem que ir ao posto de saúde. Se for possível a telemedicina, a gente tem uma central para o atendimento dos pacientes, um pré-atendimento, que pode ser solucionado pela telemedicina ou direcionado a partir da telemedicina. Esse é o pensamento aqui no município de Tubarão. Mas como é que funciona no primeiro estágio essa questão da telemedicina do coronavírus? O paciente confirmado, nós damos para ele um kit, nesse momento, de termômetro e oxímetro, aquele que tem sintomas, e fica sendo monitorado por vídeo na sua casa. Ele mesmo faz as medições e ele tem que mostrar o oxímetro na hora para o médico que está avaliando ele. Temos até um projeto agora aqui em Tubarão, que foi encaminhado para a FAPESP, para Fomento, de um kit para fazer esse monitoramento em casa, feito junto entre a Universidade do Sul de Santa Catarina e o IFSC, Instituto Federal, para essa situação. Então, a telemedicina acho que vai evoluir nesse sentido, e se nós formos liberados mais para frente, eu vou montar uma equipe para fazer esse monitoramento e essa telemedicina para todas as doenças, porque aí você reduz o número de pessoas que vão aos postos de saúde, e eu acredito que daria para reduzir no mínimo 30%, 40% desses pacientes lá. Com relação aos materiais produzidos, rapidamente, as máscaras e os aventais, nós pegamos um material que é adequado para a fabricação e são utilizáveis para a saúde. O médico infectologista fez uma avaliação, fizemos uma avaliação de toda a regulamentação da Anvisa e produzimos dentro da qualidade do material igual na qualidade que a Anvisa produz. Foram máscaras cirúrgicas e aventais também para a utilização. Com relação à cabine, é uma cabine que, se você olhar de fora, assim, parece uma casinha, né, feita por algumas empresas aqui relacionadas a essas, eu não lembro agora, a Giovanni me ajuda, a Mundo Steel faz com... Steel frame e... steel frame e cimentício, né? Isso. Então, assim, nós vamos divulgar nos próximos dias esse material que foi produzido, então é muito interessante isso, no auxílio que a gente teve aqui do pessoal da indústria. Além disso, teve várias indústrias por intermédio. Oi? Só interromper, secretário, só nesse caso da cabine, acho que é interessante compartilhar, né, que é um projeto 100% colaborativo. Os arquitetos, as empresas de tecnologia, a empresa do vidro, a empresa do acrílico, a empresa do... Então, foi uma mobilização, né, que começou a partir, inclusive, do Hub Saúde, porque um dos empresários é parte desse movimento, e isso acabou gerando, então, esse projeto, né, e eu acho que isso é um grande legado também importante, nessa mobilização do setor produtivo, né, para apoio ao governo, e isso aqui tem funcionado muito bem, né, acho que isso é bem bacana. Inclusive, a discussão aconteceu muito naquele momento que nós estávamos falando de respiradores, de fabricar o respirador. Não deu certo fabricar o respirador, vamos achar uma outra solução para um outro problema. E foi isso que foi feito naquele grupo do Hub de Saúde. Muito bem. A gente são muito aprendizados aí que a gente tem, esse compartilhamento é sempre muito positivo, o fórum pretende e se coloca aí no país todo como com dois papéis, né? Um papel muito forte de ser um grande conector de norte a sul, leste a oeste do país, como vocês comentaram, né, são realidades muito diferentes, mas esse compartilhamento de boas práticas acaba fazendo toda a diferença, né, para que a gente se ajude, aprenda juntos e não comece do zero, né, sempre comece a partir da experiência de alguém, e, por outro lado, também dê visibilidade, dê vazão a iniciativas tão interessantes e tão importantes que os municípios vêm fazendo, né? Como eu
falei, infelizmente, é um momento triste, de perdas, e toda vida vale, a cada vida que se vai é muito sofrimento em qualquer cidade, né? Então, quando as pessoas falam, está muito tranquilo, acho que foi exagerada, eu acho que é sempre importante a gente pensar que uma pessoa para um ente querido é tudo, né? Então, um pai, uma mãe, isso é muito forte, a gente tem que levar isso na maior das contas, e é esse que é o grande foco da gestão pública, né, preservar as vidas e preservar o ambiente da cidade. Então, agradecendo muito vocês, agradecendo o pessoal que tá assistindo, falar que no YouTube do Fórum tem lá os outros 2 vídeos de Recife, da Prefeitura de Recife, falando sobre as ferramentas de geolocalização, de mapeamento de cidades, de estratégias de ocupação, através de mapeamento, geoprocessamento de dados da cidade, as ações de Curitiba com a questão da integração de bases de dados através de inteligência artificial, a telemedicina também, com integração com o sistema de saúde digitalizado do aplicativo que a cidade tem, e agora o caso de Tubarão, com as iniciativas de produção local, de engajamento do setor produtivo com a área da saúde, e esse grande ecossistema que fez, com certeza, a diferença em todas as ações que vocês trouxeram hoje, seja de produção de material, seja de compra de tecnologia, ou seja de tomada de decisão econômica para a cidade. Então, isso foi muito interessante. Quero agradecer muito vocês 2, secretários, pela contribuição, e desejar uma boa noite para todos, e devolver para vocês, para uma boa noite de vocês, para quem está nos assistindo. Bom, eu agradeço muito a possibilidade também de participar, parabéns pela ação de vocês, pelo fórum, a gente sempre se coloca à disposição, e dizer que nós temos que enfrentar isso com bastante força, né? Agradecer a todos os profissionais de saúde que estão envolvidos nesse momento. Como você disse, né, a gente não sabe quantas pessoas a gente vai salvar nesse momento com as ações que a gente tem tomado. Ela não é mensurável, mas qualquer vida que a gente salvar vai valer a pena, e quanto menos pessoas forem acometidas por essa doença, que possam vir a morrer, vir a óbito, melhor para nós. Então, muito obrigado novamente, uma boa noite a todos, e vamos em frente, que a gente vai conseguir vencer e todo mundo sobreviver. Bom, também quero agradecer, né, e também faço coro aí às palavras do secretário, em termos de que a gente precisa passar, e vai passar por isso, mas vamos passar com parcimônia, né, temos que manter aí o controle do leme, né, como comandantes aí desse grande navio. A gente precisa ter essa tranquilidade, né, mesmo sabendo que com todo essa situação que estamos sendo expostos, né. E também deixar à vontade quem tiver qualquer dúvida, pedido de informação, tem muita coisa vindo aí, as coisas, na verdade, a gente está ainda num processo de andamento, né? Agora a gente tem uma outra tecnologia que a gente não falou aqui porque não é realidade ainda, mas, por exemplo, né, usando como utilizar as câmeras de segurança da cidade, né, para avaliar acúmulo de pessoas, e também uso de EPIs, né, uso de máscara e tal. A gente tem uma série de soluções que estão sendo estudadas, então tem bastante coisa bacana que a gente pode também estar compartilhando isso sem problema nenhum. Deixei meus contatos aqui no chat, né, parabéns, Cris, aí, toda a equipe da FNP, do Fórum, pelo trabalho, né, e toda essa entrega que está fazendo, né, para as cidades do Brasil. Grande abraço a todos e um ótimo fim de semana que se aproxima aí. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.